Olá, galera. Vamos falar um pouquinho da tua prova de domingo, tá? TRT Primeira Região, banca AOCP. É uma banca bem literal que utiliza o sistema de questões 1, 2, 3 estão corretas, 4, 5 estão corretas. Então a gente vai abordar aqui algumas coisinhas só para você lembrar que a proposta do canal é sempre ser rápido, né? Vídeos rápidos, objetivos, são diquinhas, tá? As aulas a gente não tem aqui. Ok, vamos lá, falando um pouquinho de segurança de dignitários, que na parte de segurança institucional é a parte mais importante, né? Que eu acho que a banca pode explorar bem aí. Bom, você tem a equipe, você tem a figura do dignitário, tá? Que é a autoridade, o VIP, tá? Que você precisa proteger, né? Então, para essa proteção, você vai ter grupos, que a gente chama de grupo de preparação e grupo de execução, tá? Então, temos o grupo de preparação e o grupo de execução. Dentro do grupo de preparação, você tem a equipe precursora, a equipe de vistoria e a equipe de inteligência. Dentro do grupo de execução, você tem a segurança aproximada, né, ou escolta pessoal, segurança pessoal. Você tem a segurança velada, que é aquela dos agentes infiltrados, a segurança ostensiva, que são os agentes uniformizados, e a segurança avançada, que é aquela equipe que se desloca à frente do dignitário para dar o ok, tá bom? Então temos essas equipes e essas fases, né? Fase de preparação ou grupo de preparação e a fase de execução ou grupo de execução, tá? Beleza. Temos aí também os círculos concêntricos, né? Você sabe que no centro temos a segurança pessoal, no centro, né? Ali no centro mesmo do círculo. Ao redor da segurança pessoal temos a segurança velada e ao redor da segurança velada nós temos a segurança ostensiva, tá? Beleza. Dentro da segurança de dignitários você tem algumas formações, né? Então, assim, esses agentes podem ficar dispostos de diversas maneiras, né? Então, você tem a formação losango, formação cunha, formação é, linha retaguarda, linha frontal, temos formação V, tá? Então, o que vai definir o tipo de formação? Lembrando que essas formações, elas são flexíveis, tá? Elas vão se adaptar ao ambiente, vai depender da quantidade de recursos que o teu planejamento possui, tá bom? Então, vai depender de quantas pessoas vão visitar aquele evento, tá? E de como esse dignitário vai ser tratado. Ele precisa ter a sua frente exposta, precisa ter a sua retaguarda exposta, e aí a gente vai trabalhar em cima disso para formar uma flexão, para você definir uma flexão, não, uma formação. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Lembrando que, pessoal, você tem aí a figura do mosca, né, que é aquele agente que é responsável pela proteção direta do dignitário, né, aquele que vai servir como escudo, servir como anteparo para aquele dignitário, tá bom? Normalmente ele fica à direita e atrás, distância de um braço, tá? Bom, também você vai usar alguns carros. Os carros devem ser parecidos com o carro do dignitário, tá? Os carros da escolta devem ser parecidos com o carro do dignitário para que fique mais camuflado, digamos assim, né? Para ser mais difícil de identificar a autoridade. As roupas dos agentes também se parecem com a do dignitário, tá? E diante de um atentado, sempre a proteção. Lembrando que sempre haverá a questão do uso progressivo da força, ou seja, sempre do menor para o maior. As reações devem ser, as reações que eu falo é o seguinte, como o agente de segurança, no caso você, vai reagir de forma proporcional. Então você não vai usar uma arma de fogo se não for necessário. Você não vai partir para golpes de defesa pessoal se não for necessário, tá? Então sempre você vai observar e proteger o teu dignitário. Se necessário, você vai reagir, tá bom? Continuando, você vai entrar na parte de direção defensiva e ofensiva, tá? Então, o que significa, pessoal, dirigir defensivamente? Defensivamente é evitar os acidentes de trânsito, né? Então, tem um videozinho aí bem legal no nosso canal de direção defensiva que eu faço dentro do carro, tá? Bem bacana para você rever para a tua prova. Beleza, mas existem alguns pontos importantes que você precisa levar
para sua prova, né? Diante de situações adversas, né? Então, você vai ter aí neblina, frio, fumaça, chuva, né? Então, o que você faz, né? O que o motorista defensivo faz? Na verdade, todo motorista ele deve ser defensivo, tá? Então, o que o motorista faz? Ele reduz a velocidade, aumenta a distância de segurança e liga o farol baixo, tá? Normalmente a regra é essa. Se houver uma situação de aquaplanagem, não vai pisar no freio, tá bom? Vai só manter a estabilidade do volante e vai diminuir a velocidade. Então, basicamente, pessoal, reduz a velocidade, aumenta a distância de segurança e acende o farol baixo, tá? Então, se você encontra uma situação de fumaça, você não vai parar no acostamento para esperar essa fumaça acabar, tá? Então, você vai seguir viagem, apesar de parecer aparentemente estranho, tá? Ok, então vimos aí algumas situações adversas, clima, né? Pista, enfim, você vai se precaver, né? Se prevenir e prevenir outros motoristas e prevenir os pedestres também de futuros acidentes. Beleza. Dentro da direção defensiva, você tem o que a gente chama de elementos da direção defensiva, que a prova costuma cobrar bastante. E aí você tem o mnemônico CAPDH, tá? CAPDH, CAPDH, que são os elementos. Quais são os elementos? C de conhecimento, A de atenção, P, né? CAP, P de previsão, D de decisão e H de habilidade, tá? São 5. A pessoa fez a conta aqui errada. Então, olha só, CAP-DH, tá? Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade são os elementos da direção defensiva se a prova cobrar isso aí. Agora você tem que saber o que é cada um, né? Conhecimento, atenção, é meio intuitivo, mas você tem que saber. Beleza. Dentro também de direção defensiva você tem as distâncias, que é o que você precisa decorar, tá? Então, distância de segmento, né? Distância de parada, distância de frenagem e distância de reação, que eu também já falei isso em algum vídeo, tá? Então você tem a distância de segmento, que é aquela que você conta 1, 2 segundos e mantém aquela distância de segurança, tá? Você tem a distância de parada, que é a distância de reação mais a distância de frenagem, a distância de frenagem, a distância de reação, digamos assim, é aquela que você percorre quando você toma a decisão de reagir até a pisada no freio, tá? E quando você pisa no freio até a parada do veículo, é a distância de frenagem. Ficou confuso, né? Então, olha só. Primeiro, distância de segmento. É a distância de segurança, tá? Que você conta lá, 51, 52. É a distância que você vai manter para o veículo da frente, relacionado ao veículo da frente. Beleza. Aí você tem a distância de reação. É a distância que você percorre quando você toma a decisão de reagir, tá? Até a pisada no freio, beleza? A partir do momento que você pisa no freio e até a parada total do veículo, a gente chama de distância de frenagem. E essa soma, que é a distância de reação mais a distância de frenagem, a gente chama de distância de parada, tá bom? Ok, direção defensiva foi. Aí agora você vai ver as normas regulamentadoras, que são 3, tá? Que você precisa levar para sua prova. E você precisa levar a norma regulamentadora 23, que trata da proteção contra incêndios, a norma regulamentadora 26, que trata de cores na segurança, e a 5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, tá? Então, olha só, pessoal, a 23 e a 26 são pequenas, tranquilinhas, leitura e entender, tá? Bom, mas basicamente a 23 ela trata do seguinte, que as normas obedecem agora à legislação contra incêndio, obedecem à legislação estadual. E todos os trabalhadores naquela empresa, eles têm que possuir informações sobre os equipamentos de combate a incêndio, tá? Então, quem disponibiliza essas informações para os empregados? Os empregadores, tá? Então, não só a brigada de incêndio que precisa ter informação sobre acesso à evacuação e assim vai. Todos os empregados precisam dessas informações. E quem disponibiliza essas informações são os empregadores, tá? Informações sobre o quê? Sobre equipamentos de combate a incêndio, tá? Sobre dispositivo de alarmes existentes e saídas, né? Procedimentos para evacuação, para você sair daquele lugar. Outra coisa importante é que
nenhuma porta, nenhuma saída de emergência, ela deve ficar fechada durante a jornada de trabalho, tá? Então, nem trancada, nem fechada a chave, ela não fica fechada durante a jornada de trabalho, tá? As portas, elas devem ter saída para o exterior, né? Ela deve sair para o exterior, deve ter essa movimentação para facilitar a saída e a evacuação dos presentes naquele estabelecimento. Podem possuir travas de segurança também, tá? As saídas de emergência, os corredores, eles devem ser sinalizados através de sinais luminosos, placas, tudo sinalizado para facilitar a fuga em caso de acidente, tá bom? Essa é a norma 23, bem pequenininha, bem fácil, não tem mistério. E aí você tem a norma 26, que fala das cores na segurança. Deixa eu respirar aqui um pouquinho. Que trata das cores na segurança, né? As cores no ambiente do trabalho. Então, as cores são utilizadas para quê? As cores no ambiente de trabalho, elas são utilizadas para delimitar áreas, elas são utilizadas para identificar equipamentos de emergência, elas são utilizadas para advertir contra os riscos, tá? E para identificar tubulações que conduzem líquidos e gases, tá bom? Beleza, então as cores são utilizadas para isso. Os critérios, tá? Os critérios são estabelecidos. Os critérios para a utilização das cores e da rotulagem preventiva, na verdade, os critérios estabelecidos para a utilização da rotulagem preventiva que trata a norma, tá? O que seria a rotulagem preventiva? Todo produto químico, todo produto perigoso que apresenta risco, né? Produto químico. Então, todo produto perigoso, que apresenta perigo, ele deve ser rotulado, né? Isso é óbvio. Então, essa rotulagem, ela deve seguir critérios, né? Essa identificação desses produtos deve seguir critérios estabelecidos pelo que a gente chama de sistema globalmente harmonizado, tá? Que é o GHS, tá bom? Isso você vai ver lá na norma. Beleza. E aí, dentro dessa parte de rotulagem preventiva, tá? Porque esses elementos considerados perigosos, essas substâncias, eles possuem um rótulo. Então, dentro dessa rotulagem preventiva, a gente tem alguns elementos que são obrigatórios, tá? Que eu não sei se eu fiz um vídeo sobre isso, mas também tem um macetinho para você decorar aí, tá? Que você vai botar aí, anota no teu caderno. IC, PP, IC, PP, PA, FP, FP e S, tá bom? Então você vai colocar IC, PP, PA, FP, FP e S. É assim que você vai decorar. E o que significa cada um? O IC significa identificação e composição do produto, tá? Identificação e composição do produto. PP, pictograma de perigo. Sabe aquele símbolozinho quando você vê um caminhão de gasolina transportando combustível que você vê um losango, né, com uma chama no interior? Então aquilo ali